O assunto agora é a polêmica em torno da luta de boxe nos Jogos Olímpicos de Paris entre a italiana Angela Carini e a intersexo argelina Imane Khelif. A argelina avançou nos jogos após a italiana abandonar a luta aos 46 segundos do primeiro round. Reprovada em testes realizados pela Associação Internacional de Boxe durante o Mundial de 2023, ano passado, em razão do DNA, Khelif recebeu aval do Comitê Olímpico Internacional, COI, para participar da Olimpíada. Após a luta, a boxeadora italiana Angela Carini afirmou, aspas, entrei no ringue e tentei lutar, eu queria vencer, recebi 2 golpes no nariz e não conseguia respirar mais, estava doendo muito, fecho aspas. Ao comentar a luta, a escritora J.K. Rowling escreveu no X, ela que é autora de Harry Potter, abre aspas, alguma imagem poderia resumir melhor o nosso novo movimento pelos direitos dos homens? O sorriso malicioso de um homem que sabe que está protegido por um establishment esportivo misógino, aproveitando a angústia de uma mulher que ele acabou de dar um soco na cabeça, de quem ele acabou de dar um soco na cabeça, e cuja ambição de vida ele acabou de destruir. Fecho aspas. Olha, há várias explicações nesse momento, apresentando a atleta como uma mulher que, no entanto, tem elementos diferentes no seu corpo e tem um nível de testosterona mais do nível, próximo do nível masculino do que do feminino, e isso representaria ali uma situação de concorrência desleal, vamos dizer assim, na competição esportiva. A Rowling acabou chamando de homem e, obviamente, está havendo aí toda uma campanha para que não se chame de homem, não se chame de trans, porque ela é mulher, só que com níveis diferentes, elementos diferentes em seu corpo. Agora, em relação ao todo, eu preciso comentar que a militância identitária, que já aprontou na cerimônia de abertura, eu escrevi artigo a respeito daquela última ceia woke, a militância identitária defende, na retórica, os direitos das mulheres e avaliza, na prática, que mulheres apanhem olimpicamente de pessoas com nível masculino de testosterona. Então, a afetação de preocupação é, com frequência, o oposto da preocupação real. Ou se tem critérios mais adequados para distinguir as categorias esportivas, ou que se tem a inclusão da covardia. Greg. Felipe, essa é uma discussão complicada, delicada, né? A situação dessa Imane Khelif é complexa. Não é alguém que escolheu fazer uma mudança, uma transição de sexo. É alguém que nasceu com características tanto de um sexo quanto do outro. Suponho que não tenha tido uma vida absolutamente tranquila em relação a isso. Enfim, não acho que seja o caso de apontar o dedo para ela. Eu acho que é o caso de questionar o Comitê Olímpico Internacional, né? Que é o que a gente está fazendo. Que é o que a gente está fazendo, exatamente. Porque, olha só, a função de uma competição esportiva como a Olimpíada não é fazer justiça social. É fazer justiça, antes de mais nada, esportiva. Assim como a função da arte não é fazer justiça social. Os artistas devem, antes de mais nada, produzir obras boas, que sejam sob uma avaliação estética. Há esferas diferentes da vida que têm suas próprias regras de avaliação e julgamento. O que é bom e certo numa área precisa ser levado em conta. E quando você põe pessoas com características masculinas, não estou nem dizendo que ela não seja mulher, mas ela tem características que a tornam muito mais forte, praticamente imbatível para as outras competidoras. Você está criando um desnível que, enfim, desbalanceia completamente o jogo. E que é mais grave nas lutas, porque aí envolve o prejuízo físico para as demais lutadoras. Tem isso também, então, exatamente. É óbvio que tem que haver uma reflexão, porque, enfim, gera uma covardia, era isso que eu estava apontando. Eu acho até legítimo, Graeb, só para deixar aqui essa margem,
Porque, afinal, todos têm que ser tratados iguais, não é disso que a gente está falando? De todos serem tratados iguais, em termos de respeito. Isso aqui a gente vai sempre defender. Pessoas adultas, em pleno exercício das suas faculdades mentais, elas têm de ser tratadas com respeito, com toda a simpatia e tal. Agora, elas são passíveis de crítica. Então, é possível discutir, não vamos entrar aqui nesse mérito, porque o foco é outro, mas é possível discutir se a lutadora intersexo deveria competir, mesmo que autorizada a fazer isso. Será que ela deveria? Eu lanço essa pergunta para o chat aqui do YouTube. Será que ela deveria competir autorizada, mesmo que autorizada? Ou ela deveria refletir, olha, não, realmente eu tenho características assim e isso faz com que eu leve uma vantagem sobre as demais competidoras, que pode ser turbinada ou não pela minha qualidade técnica, no entanto, eu já saio de um patamar mais elevado. Então, para fazer justiça, mesmo que estejam me permitindo que não seja ilegal a minha participação dentro desse contexto, prefiro moralmente não fazer isso. Então, quer dizer, é possível que as pessoas critiquem. Eu acho legítimo, cada um vai ter sua opinião. Se é a favor ou contra, se essa pessoa deveria ter essa consciência e tomar uma atitude diferente daquela que tomou ao competir. Agora, o fato de ela competir nessa categoria, evidentemente, gera toda uma discussão absolutamente legítima, porque está errado. O que fazer diante disso? Em qual categoria ela se encaixaria? É preciso criar uma outra categoria, é preciso proibir, ela não pode participar nem da categoria do sexo feminino, nem da categoria do sexo masculino, ou deveria participar do sexo masculino. Por exemplo, o critério deveria ser não só o gênero apontado, alegado, identificado, reconhecível, mas também alguma medida de testosterona. Então, assim, essa é a discussão a respeito, mas do jeito que tá ruim, Greg. Porque o pessoal da patrulha identitária tem uma certeza absoluta. Não, isso aqui é fácil de resolver. Se ela se diz mulher, se ela vive como mulher, ela tem que competir entre as mulheres. E daí eu concordo com a J.K. Rowling. Nessas circunstâncias, você vai pôr lutadoras como a Karine, lá da Itália, numa situação de desvantagem absoluta que destrói as ambições dela. Ela passou a vida treinando, passou a vida ali esperando o momento de competir nas Olimpíadas, e daí não foi derrotada por alguém que, enfim, treinou melhor do que ela, mesmo levando em conta a possibilidade de que a Imane Kalife seja uma atleta dedicada e tudo mais. Não é só por causa do esforço da Imane Kalife que a lutadora italiana perdeu. É porque já existia uma diferença de largada. Então, isso cria uma situação absolutamente complexa para o esporte. Não adianta dizer que não. Então, eu não sou contra que a Imane Kalife se apresente como mulher. Não é isto que eu estou discutindo. Nós estamos discutindo aqui, Felipe, o esporte. O esporte, que veja... É justiça esportiva. Esportiva. E é um evento global. É um evento que mexe... A gente vê as pessoas chorando, desmontando... Não, o sonho de vida dos atletas. É o sonho de vida dos atletas. E uma atleta que perde uma luta para uma pessoa com características masculinas, essa atleta ela pode estar no auge da vida atlética dela, do talento, da técnica, nesse ano. Daqui a 4 anos pode não estar mais. Então, eventualmente, ela perdeu o sonho dela de conquistar uma medalha, de ser campeã olímpica, porque teve que... Que passou. Passou o momento. Porque passou o momento em razão de uma concorrência desleal. Não, repito, aqui por causa daquela pessoa, que é algo que se pode discutir, a quantidade, o grau de responsabilidade individual, moral, mas por causa de uma regra, de uma divisão de categorias que deveria ser repensada, porque está injusta. Exato. Então, assim, eu aponto sim o meu dedo pro Comitê Olímpico Internacional. Eles criaram uma regra que cria uma situação de injustiça no evento mais importante esportivo do mundo. Exato. Né?
E daí tem essas certezas absolutas. Não, está definido. É assim mesmo que tem que funcionar. Não, não sei não. Tem outras maneiras de fazer justiça esportiva sem discriminar, sem também esmagar as ambições, os sonhos enfim, pessoas que sejam intersexo. Mas não é essa. Tem que criar um outro jeito, outra categoria, eu não sei qual é. Mas essa discussão Exatamente. não está liquidada como quer o pessoal do identitarismo. Exatamente. Você tem que definir aí os melhores critérios, tem que ver quais são as possibilidades. Se é uma medição simplesmente de nível de testosterona, e aí entra na categoria masculina, se vai criar uma outra categoria. Essa discussão sobre pessoas como a lutadora intersexo, ela já é anterior, inclusive, à discussão sobre pessoas trans, que aí tomam uma decisão de mudança em razões de identidade, etc. Essa é uma discussão que veio depois, a dos trans. Agora, essa aí já está há bastante tempo. A competição mundial do ano passado, ela tomou uma decisão diferente da do COI e agora está havendo toda essa repercussão negativa a respeito disso. Mas a militância, aqueles que militam em nome de uma inclusão, em nome da defesa das minorias, etc., muitas vezes eles produzem um resultado que é o contrário. Quer dizer, a mulher ela tem o direito esportivo de competir dentro da sua categoria. Se tem um infiltrado na categoria, seja por razões de vantagem física, anatômica, o que quer que seja, seja por razões de idade, por exemplo. É tradicional no universo esportivo, quem pratica esporte sabe. No Brasil você tem aquela expressão gato, que são pessoas infiltradas, que têm uma idade diferente daquelas que estão lá, eventualmente até documentadas, uma documentação falsa. Por quê? Porque pessoas mais velhas em determinadas categorias, até 17, o sub-17, o sub-20 e tal, etc., elas têm uma vantagem, elas têm mais experiência, elas têm eventualmente até uma formação física maior. Então, há limitações e você precisa colocar tudo no seu devido lugar. A história do esporte de alto rendimento, né, do esporte olímpico, dos campeonatos mundiais, é uma luta constante contra as trapaças, contra o doping, contra o gato. O doping, exatamente. Né? Contra, sei lá, qualquer outro tipo de malandragem que possa dar uma vantagem indevida para um dos atletas. Né? De repente, estão querendo incluir um desnível simplesmente porque querem negar que existem sim diferenças fisiológicas, genéticas, biológicas, sei lá, entre certos corpos, para usar a expressão que o pessoal gosta, e que no esporte essas diferenças talvez possam ser ignoradas em N esferas da vida, mas no esporte não podem. Se tem um lugar onde não dá para fazer de conta que essas diferenças têm um impacto, no esporte. Exatamente. Aliás, é um outro grau, uma outra discussão, né? Mas a paródia a determinado grupo, a determinada religião, etc., numa cerimônia de abertura de Copa do Mundo, que é um evento pela união, ela é inadequada ali. Isso quer dizer que eu sou contra que se faça paródia? A gente defende aqui que se faça paródia, rede social, em relação à autoridade política, etc. Tem uma diferença, evidentemente, quando se trata de um segmento religioso, quando se faz algo com aquilo que é sagrado, mas a gente nunca vai criminalizar isso, nem defender uma retaliação criminosa como os terroristas islâmicos, né? Os extremistas, né? Os membros do Islã radical fazem, como fizeram no massacre do Charlie Hebdo, que fazia ali charge de deboche em relação ao profeta Maomé. A questão é que é tudo no seu devido lugar. O evento de união não é o evento para você ferir ali outro segmento, para você dar margem, arriscar, ferir ali a sensibilidade de determinados grupos. É um evento para você usar os elementos do país sede para falar dos valores universais. E, lamentavelmente, houve aquela cena que foi entendida e realmente era muito similar à última ceia cristã e que repercutiu mal no mundo inteiro. E não foi só no campo da direita conservadora, religiosa, grupos cristãos, etc. Até o líder da extrema esquerda, o Jean-Luc Mélenchon, da extrema esquerda francesa, ele repudiou, olha, a gente falou naquela noite para o mundo, para que você vai arriscar ferir determinados grupos?
Então está fora do lugar. E esse que é o problema, a militância, ela coloca no centro da vida e do mundo a sua retórica, o seu objetivo político. E aí depois tudo vai sendo politizado e você tem uma série de inadequações. Olha, isso não pertence a esse lugar. Exato. Não é aqui que você vai fazer a justiça social e tal, etc. Aqui você tem uma competição de regras em que todo mundo tem que estar dentro da mesma categoria. Aqui você tem um evento de união e tal, não cabe, não pega bem. Cabe dividir. Não cabe dividir, explorar, turbinar ainda o divisionismo nesse mundo já tão cheio de polarização. Então a gente aqui vai sempre organizar o debate para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Vocês podem contar com o Papo Antagonista para isso.